Oi, tudo bom? Eu sou o Pedro. Hoje eu vim comentar com vocês, discutir um pouquinho com vocês o que é a análise de complexidade na questão de tempo de algum algoritmo, de algoritmos, né? E também dar um pouquinho de foco na análise de complexidade de algoritmos de ordenação. O tempo é bem curtinho, então eu vou tentar ser o mais breve possível. Bom, dá uma motivação. Eu imagino que alguns de vocês, vários de vocês já devem ter estado inseridos na situação da charge ali, da tirinha, que tu vai falar com um colega, pô, legal esse algoritmo que tu fez, mas quanto tempo demora para executar? Parece ser complexo. E ele diz, na minha máquina, 30 segundos. E daí, na tua máquina, tu pega o código dele, ele te manda, e daí na tua máquina demora 60. E daí tu já... Não, como assim? Ele me falou 30? Daí tu vai discutir com ele, e daí os dois vão tentar botar num terceiro computador e dar em um segundo a resposta. Bom, então eu não consigo entender o quão complexo e quanto tempo demora porque o meu algoritmo. Porque se numa máquina demora X e na outra máquina demora Y, eu não consigo entender a partir disso o quanto tempo ele demora de fato. Qual que é a verdadeira? A resposta verdadeira. Ah, menor. Mas será que não existe algum computador onde demora menos? Não tem como saber. Então a motivação aqui vai ficar se perguntar, a gente tem que levar em consideração a máquina que a gente está? A gente tem que utilizar o tempo, assim como a gente usa no mundo real, em segundos, em horas, em minutos. A gente tem que levar em consideração a linguagem de programação utilizada. Já dizendo, não, a gente não pode levar isso tudo em consideração. A gente, por exemplo, utiliza o tempo porque, a não ser que seja o The Flash, né? Vamos supor que é normal. Pra ti, tá passando um segundo. Esse um segundo também passou pro fulano, pro beltrano, pro japonês, do outro lado do mundo, um europeu. Para todo mundo, o mesmo segundo passou. Porém, se numa máquina X, em um segundo, tu consegue executar X operações, X computações, e na máquina Y tu consegue Y computações, onde X pode ser maior, menor ou igual a Y, o tempo em si não pode ser levado em conta, porque tu não consegue messar direito as coisas. Então, um jeito que o pessoal achou para entender o quão complexo é o teu algoritmo é exatamente contar o número de operações, o número de computações que um algoritmo faz, que precisa para a máquina faz para executar esse teu algoritmo. Então, desse jeito a gente padroniza o tempo, né? A gente não está usando o tempo de segundos do relógio. Então a gente vai fazer que toda execução de um comando, de uma computação, de uma operação, tudo sinônimos da mesma palavra, custa 1. E daí a gente vai somando, multiplicando, fazendo operações algébricas nessas operações. Então eu trouxe aqui um exemplo ultra simples, além de outros, né? Mas vamos começar pelo exemplo mais fácil. Aqui eu tenho um cálculo, atribuições de valores, então eu faço operações algébricas, então eu atribuo 2 na variável A, 3 na B, faço calculo os valores de C e D e imprimo. Bom, se eu utilizar caixinhas para encapsular minhas operações, eu vou ter mais ou menos isso. Cada linha, nesse exemplo aqui, é uma operação. Ele gasta, então, para atribuir 2 em A, ele gasta 1. Do mesmo jeito que para C, ele gasta 1 também. Ele pega o valor de A, B, soma e coloca. Enfim, e daí tu vai ter essas caixinhas. E como é que eu descubro qual a complexidade do meu código? Bom, se as caixinhas estão empilhadas, tu soma elas, e se elas estiverem alinhadas ou encapsuladas uma dentro da outra, que nesse caso não existe, nos próximos exemplos vai ter, a gente multiplica. Então, nesse caso aqui, nós temos 6 operações, 6 caixinhas empilhadas, então a complexidade do meu algoritmo é 6. Beleza. Exemplo 2, agora com ifs. Se tem um if, bom, eu posso fazer as mesmas caixinhas, só que do if tem uma particularidade aqui que tu não calcula o else, tu só calcula o if, né? Tu tem que fazer, verificar, avaliar se o C, dado esse exemplo aqui, que deve ser um booleano, se ele é verdadeiro ou não. Então tu também gasta uma operação para avaliar se ele é verdadeiro ou não. E dependendo se for, tu entra nesse print são iguais, nesse caso, e se não for, não são iguais. Então, considerando as 3 caixinhas laranjas empilhadas aqui no início, 3, mais as 2 caixinhas, que são, nesse caso do if são consideradas uma só, 1,
e dependendo do escopo, só vai ir em um escopo somente, ou ele vai no if ou ele vai no else, então ele vai executar uma dessas duas caixinhas. Então é 3 mais 1, 5. A complexidade do meu algoritmo é 5. Aqui começa a complicar um pouquinho, e é principalmente por causa dos laços de repetição que a gente calcula a complexidade dos algoritmos. E eu vou explicar um pouco melhor mais pra frente. Mas nesse caso aqui, nós temos duas atribuições, um print no final, que essa aqui também podemos encapsular caixinhas laranjas para esse exemplo. Porém, a gente tem um laço que repete, né? Como o próprio nome já diz. Ele, a partir de uma variável i, que varia de 0 a n, ele vai repetir o que está dentro do for n menos 0 vezes. Então, ele vai repetir n vezes esse código aqui, j++, né? Ele vai colocar 1 acumulado em j. Porém, essa operação aqui, que poderia ser encapsulada como uma caixinha laranja, vai se repetir n vezes. Então, a complexidade do meu algoritmo nesse aqui é 8. Por quê? É 1, 2, 3 caixinhas alinhadas, empilhadas laranja, mas também está empilhado a caixinha azul, que repete a caixinha laranja. Então, vai ser 1 vezes n vezes, dando, e n aqui nesse caso é 5, então 5. Essa caixinha toda aqui é 5, essa caixinha é 5, essa é 1, essa é 1 e essa é 1. Essa é 5 porque é 1 vezes n, por isso que ela é 5. Se tivesse duas caixinhas aqui, se tivesse mais uma caixinha laranja aqui, seria duas caixinhas laranjas vezes n. Então seria 2n. 2n, dando aqui, no nosso caso, 10. Então seria 13. Não seria 8, seria 13 se tivesse mais essa caixinha aqui. Certo? Mas, e se o meu n aumenta? Se o meu n é 100? Bom, a complexidade nesse aqui é 103. Porque 1 vezes 100, 100, mais as 3 caixinhas de fora, 3, 103. E se o meu n é um input de um usuário? O meu n, eu não sei, ele muda, dependendo de algum fator externo. Bom, daí a complexidade não pode ser considerada um número, tu não consegue achar o número. Ah, a complexidade é tanto. Tu vai conseguir apenas um polinômio do teu algoritmo. Então, esse algoritmo aqui é n mais 3. O número, o valor da complexidade depende de 3. Diretamente de 3 não, perdão, de n. Se o meu n aumentar, ele vai aumentar. Mas aí a resposta é um polinômio. Bom, mas e se eu colocar duas caixinhas alinhadas? Bom, aí aqui é mais ou menos a mesma história. Isso aqui custa 1, isso aqui custa 1, isso aqui custa 1, então eu tenho 3 daqui. Mas aqui eu tenho duas caixinhas, uma que vai de, o meu i vai de 0 a n e uma de j de 0 a n. Então ambas repetem n vezes. Então eu vou fazer 1 vezes n, dando isso aqui. Então a complexidade desse meu algoritmo, não sabendo o meu n, é n ao quadrado mais 3. Essa é a complexidade. Também só posso entregar um polinômio de resposta. Mas uma coisa que é bom deixar frisado aqui, que não é só tu contar as caixinhas que tu vai contar a complexidade. Ah, tem duas caixinhas alinhadas, dois fora alinhado, então é n ao quadrado. Não necessariamente. Olha esse exemplo aqui. O meu j, o intervalo dele é de i até i mais 3. Então, o meu j, o valor de j, depende do valor de i. Quando i é 0, j vai de 0 a 3. Quando o i é 1, o j vai de 1 a 4. E assim por diante. Ou seja, independente do valor de i, ele sempre vai executar 3 vezes. Então, a complexidade do meu algoritmo muda, o polinômio muda. É 3n mais 3. Os 3 de fora. E aqui o cálculo do 3n é 1 vezes 3 vezes n, dando 3n. Então, não é só tu contar o número de fora. Vocês têm que entender como as variáveis iteradoras estão se comportando, certo? Bom, e a partir de um polinômio eu consigo entender quanto tempo demora um algoritmo. Então, se eu falo que o meu algoritmo demora 3n mais 3, ou n ao quadrado mais 3, ou n mais 3, enfim, isso me diz alguma coisa? Na verdade, sim, te diz. E eu deveria me preocupar em achar exatamente o polinômio que representa o meu algoritmo, ou isso na análise de complexidade não importa? Bom, já dando spoiler, isso não importa. Eu vou tentar deixar isso mais claro agora.
plotando o polinômio num gráfico, há uma diferença grande entre esses polinômios. As funções f de x e a função g de x, respectivamente, da cor laranja, verde e azul. Na verdade, não. Porque se tu olhar, obviamente, a função g de x, ela está transladada 3 unidades para cima, então ela sempre vai ser maior do que a f de x. Mas se isso for polinômios que representam a complexidade de algoritmos diferentes, existe alguma diferença grotesca entre elas? Na verdade, não, porque se ambas crescem linearmente, se elas dependem de n, vamos supor que o meu n é 10.000, qual que é a diferença de eu executar 10.000 operações ou 10.000 mais 3? Obviamente, quando o teu n é pequeno, isso impacta bastante. Mas se o teu n for gigantescamente alto, isso não importa. Tu fazer 3 operações mais não importa. Então, na prática, na complexidade de análise de complexidade de algoritmos, a gente está interessado, a gente não quer descobrir exatamente o polinômio que representa aquele algoritmo. A gente está interessado em entender qual que é o shape da curva do polinômio que representa aquele algoritmo, certo? Então, a gente despreza os valores que não são interessantes. Então, esse 3, por exemplo, e esse mais 3 aqui também não me interessa se o ângulo da curva ou a transladação da curva, se ambas são lineares, pode-se dizer que a complexidade da função f de x e a da função g de x, elas são equivalentes, elas são iguais, certo? A gente não está interessado no polinômio perfeito que represente exatamente aquilo. Aqui, nesse caso, muda, porque o shape da curva, o formato da curva muda. Uma é uma linha linearmente, que cresce linearmente, e outra quadraticamente, uma parábola. Então, há uma grande diferença entre esses polinômios? Se você pegar um n pequeno, 4, 1 é 12 e 1 é 16. Não vai mudar muito. Mas se teu n for 100, 10.000, 1 milhão, 1 trilhão, tu vai ver a diferença de número de execuções, né? O eixo x aqui é o número de execuções, número de passos que o teu computador vai ter que executar para conseguir entregar a resposta do teu algoritmo. E vai ser muito grande. Uma diferença de uma curva linear para uma exponencial, tu consegue perceber num gráfico que ela cresce exorbitantemente mais com um valor de n, um valor de x bem pequeno aqui no eixo x. Então, sim, isso muda. Certo? Mas, e se o meu algoritmo tiver mais de uma complexidade? Isso pode existir? Na verdade, pode. Se eu tenho um if e um else, e se o meu if for verdadeiro, eu vou fazer um laço de repetição, ou 3 laços encadeados de repetição. E se não for verdade o if, no else, ele só ir embora, bom, a complexidade, dependendo do fluxo de execução, vai mudar. Ou vou pegar vou ter que fazer muito mais execuções do que no input diferente, por exemplo. A complexidade do quicksort. Quicksort é um algoritmo de ordenação. Ele utiliza ordenar um vetor, né? A escolha, o algoritmo se baseia em escolher um número nesse vetor, que é o pivô, e a partir desse pivô ele faz as decisões de como é que ele vai executar o resto do código. Bom, então se eu pegar um pivô ruim, ele vai demorar mais. Se eu pegar um pivô bom, ele vai demorar menos. Como é que eu consigo... Então, um algoritmo tem 2 complexidades, 3, n complexidades. Como é que eu digo, né, a complexidade de fato do meu algoritmo? A gente criou 3 notações para isso e a gente encapsula essa notação dentro da complexidade. Então, a gente tem a notação Big O, ômega e θ. O Big O, ele diz que no pior dos casos a complexidade do teu algoritmo é x. Então, não interessa o fluxo do teu algoritmo. Se tu fala que, por exemplo, o teu algoritmo a complexidade dele é O de n ao quadrado, independente da execução dele, ele pode ser assim, ele pode ser assim, qualquer curva, ele não vai passar de n ao quadrado. Então, o n ao quadrado é o pior dos casos. Análogo a isso, a notação ômega ela vai dizer que o melhor dos casos, caso o teu algoritmo seja ômega de n ao quadrado, não importa o que tu faça, o fluxo do teu algoritmo, ele não vai ser melhor do que n ao quadrado. E se tu falar que ele é θ de n ao quadrado, então está dizendo que sempre vai ter exatamente o mesmo caminho. Então, se θ de n ao quadrado, então O de n ao quadrado são equivalentes, é igual a O de n ao quadrado e também é igual a ômega de n ao quadrado. Não tem algum fluxo que mude, que deixe pior ou melhor o teu algoritmo. Bom, nesses últimos 5 minutinhos eu vou tentar colocar a análise de complexidade num contexto de algoritmos de ordenação,
Algoritmos de ordenação é dado um vetor, né, uma lista, um conjunto de números, por exemplo, que não tem algum comportamento específico, eu quero ordenar eles. Eles não têm um comportamento específico, mas eles têm uma relação de ordem. Então, números inteiros, eu quero ordenar eles de forma crescente ou decrescente, enfim. Eu peguei essa tabela do Wikipedia, por exemplo, e existem vários algoritmos, como pode perceber na tabela, vários algoritmos de ordenação. Todos eles fazem a mesma coisa, o resultado sempre vai ser o mesmo. Na complexidade deles muda, um é melhor, outro é pior, quando é que eu vou usar? Por que existem vários algoritmos de ordenação? Bom, isso aqui era num contexto onde a aplicação mudava e os recursos eram escassos, né? Então, por exemplo, eu olho aqui o melhor caso no Bubble Sort é O de N. Então eu vou pegar o Bubble Sort para utilizar. Mas cuidado, quando é que tu vai se aplicar ao teu melhor caso, né? O melhor caso do Bubble Sort é quando o vetor já está ordenado. Então, porque o Bubble Sort ele vai andando de parzinho. Ele vai pegando de dois em dois os elementos. Se o elemento da esquerda é menor do que o elemento da direita, beleza, ele passa reto. Mas se não for, é porque eles estão desordenados, então ele vai flipar, ele vai swapar, vai fazer o comando de swap e vai continuar. Então, o melhor caso é ele passar um por um e ver que não precisa fazer nenhuma execução a mais, nenhum comando a mais, e porque ele já está ordenado, já está do jeito que ele quer, então beleza, ele conseguiu em O de N dizer que o vetor já está ordenado. Mas e se a minha aplicação não... Isso provavelmente vai ser interessante, usar o Bubble Sort ou o Insertion Sort, por exemplo. Se na minha aplicação, no meu contexto, eu já ganho um vetor previamente semi-ordenado, ou praticamente totalmente ordenado, né? Onde eu preciso fazer poucas alterações nele. Bom, nesse caso, o Bubble Sort e o Insertion Sort são muito bons. Mas agora eu não tenho nenhum padrão, o meu vetor ele vem completamente caótico, desordenado. Bom, então eu provavelmente vou usar um Merge Sort, porque independente de como ele tiver, o vetor, ele sempre vai custar n log n para ser ordenado. Não tem nenhum ramo que mude isso. Mas eu na verdade estou usando pouca memória, eu não consigo utilizar a memória que o Merge Sort demanda, porque o Merge Sort ele vai quebrando o array em vários pedaços e vai criando vetores auxiliares nesse processo. Ele também ocupa n log n de memória. Eu não tenho essa memória, porque o meu vetor é muito grande. Bom, então a gente vai ter que ir para o Quicksort ou alguma coisa parecida. Mas o Quicksort, se ele pegar um pivô ruim, ele vai demorar O de n ao quadrado. Eu não quero pagar O de n ao quadrado. Então isso vai sempre mudando conforme o contexto onde está inserido. E se tu está num contexto onde tu precisa escolher a dedo o algoritmo de ordenação, essa análise de complexidade é muito importante, tá? Agora, na prática, em várias aplicações, como a gente tem desempenho e memória infinita, vamos dizer assim, bom, eu posso pagar a memória do Merge Sort, não tem problema. Mas se o caso é muito específico, não tem o que fazer, tu vai ter que escolher e vai ter que entender a complexidade desses algoritmos. E, por fim, a pergunta que fica é, eu consigo fazer melhor do que n log n? E já foi provado isso matematicamente, eu não vou conseguir provar isso agora porque demanda muito tempo e demanda saber o conhecimento de algebrismo de somatórios, enfim, essas coisas, não vai dar tempo. Mas já foi provado que é impossível, num caso genérico, onde não existe um comportamento específico nos números e no tamanho, por exemplo, não tem como tu conseguir uma performance melhor que n log n. Então, a partir da complexidade e da matemática, foi possível provar isso e entender isso. Certo? Então, eu acho que era isso. Consegui trazer vários pontos interessantes e espero que tenha sido proveitoso para todos que estão assistindo. Até mais!